Carta de Paulo aos Colossenses. Carta aos Colossenses, no seu capítulo 1, os versos 17 e 18. Paulo está se referindo à pessoa de Cristo. Ele diz assim: Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E ainda no capítulo 2, versos 9 e 10. Paulo diz assim: porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Oremos. Abrimos a tua palavra mais uma vez, ó Deus. A tua palavra inspirada. A tua palavra que é a tua revelação especial para o teu povo. A tua palavra que é inerrante, que é suficiente, que é poderosa, que é transformadora, regeneradora, é semente preciosa. E assim como abrimos a tua palavra, que tu abras o nosso coração, a nossa mente, que te ilumines a cada um de nós para o aprendizado da tua palavra. Sejamos grandemente alimentados e dessedentados através dela, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa proposta dessa noite, que vamos para a mesa do Senhor, é a procura de algo mais. A procura de algo mais. Eu quero iniciar a minha palavra lembrando a história do falecido editor jornalístico William Randolph. A história diz que ele investiu uma fortuna para colecionar grandes obras de arte. Então ele foi um grande colecionador. E esse, então, editor jornalístico já tinha lá na sua casa um grande depósito de obras de arte. E ele tomou conhecimento que havia outras obras de arte. Ele leu, ouviu falar que havia outras obras de arte que eram fantásticas. Ele comissionou um agente dele e pediu: olha, eu quero que você procure, que você pode viajar o tempo que você quiser. Deu a ele o dinheiro suficiente para ele ficar quanto tempo quisesse, viajando, procurando aquelas obras que ele tinha tomado conhecimento, que ele queria comprá-las, para poder então adicionar ao seu grande acervo de obras de arte. E assim ele fez. Chamou um agente e pediu para que ele procurasse as obras de arte. Passaram meses e o seu agente voltou para casa e disse para ele: encontrei as obras que você tanto procura e tanto deseja. E disse ao seu William Randolph que ele tinha detectado que aquelas obras de arte que aquele homem estava procurando estavam armazenadas no seu próprio armazém. Ele as tinha comprado muitos anos atrás. E estavam entulhadas lá na sua casa. E ele pensou que havia algo mais para ser procurado fora do seu armazém.
Creio que esta história de William Randolph pode se comparar a muitos cristãos hoje. Cristãos que estão imaginando hoje que só Cristo não é suficiente. Aqueles cristãos que estão à procura de algo mais. Algo mais. Que a salvação em Cristo é insuficiente. Que a pessoa de Cristo não satisfaz. E ao longo da história do cristianismo, e mesmo no meio evangélico brasileiro, há pessoas que estão procurando maravilhas, milagres, uma segunda bênção, experiência de êxtase. Eu quero ter um êxtase. Eu quero ter visões místicas, porque só Jesus nos satisfaz. Eu quero ver sinais e maravilhas. Quero ter níveis espirituais mais elevados, profecias. Há muitos crentes que estão buscando algo mais. O Cristo que morreu na cruz, o Senhor desta mesa, não satisfaz, não é suficiente. Ter Jesus não é todo o recurso espiritual para muita gente. Alguém quer acrescentar algo a Cristo? Em vez de tentarmos acrescentar algo a Cristo, deveríamos aprender a usar os recursos que já possuímos nele. O dia que você foi regenerado, que você foi batizado com o Espírito Santo, porque quando você é regenerado, já há o batismo com o Espírito Santo. Você é inserido no corpo de Cristo e você já tem totalmente Cristo. A procura de algo mais. A carta aos Colossenses foi escrita pelo servo do Senhor chamado apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Roma, cerca de anos 60 a 62 da era cristã. E Paulo, estando preso lá em Roma, ele recebe o pastor da igreja de Colossos, o ministro, chamado Epáfras. E Epáfras, ele tinha se convertido cerca de uns 8 a 10 anos antes, quando o apóstolo Paulo ficara 3 anos em Éfeso. E lá Paulo então diz em Atos que através do ministério de Paulo lá em Éfeso, o evangelho foi divulgado por toda a Ásia. E deve ter chegado lá também em Colossos, depois através de Epáfras. E Epáfras que se convertera, agora então ele vai lá para Colossos e lá então ele é o ministro, o pastor dessa igreja. A distância de Éfeso a Colossos, cerca de 180 quilômetros. E esse Epáfras que agora está lá pastoreando aquela igreja, lá em Colossos, uma comunidade nascente, agora então Epáfras vai a Roma visitar Paulo, que está preso. E lá em Roma, então, Epáfras diz para Paulo: Paulo, não está fácil ser pastor da igreja lá. Mas como assim? Aquela igreja lá é uma igreja que há amor. Os crentes estão lá reunidos. Mas você não sabe, Paulo. Lá está havendo um fogo herético tremendo. Falsos mestres invadiram a igreja, Paulo. E Epáfras relata para Paulo o que está acontecendo naquela igreja. O que é algo mais que está procurando. E aí então, depois que Epáfras relata para Paulo o que estava acontecendo lá, porque Paulo nunca fora à igreja de Colossos. Ele nunca visitara lá. Ele agora escreve aquela carta e envia para aquela igreja. Mas o que estava acontecendo lá? Falsos mestres. Um tipo de gnosticismo, mais ou menos aquele que mais tarde foi chamado de gnosticismo.
O gnosticismo, a palavra vem de gnosis, do grego conhecimento. Então havia lá na igreja de Colossos pessoas que invadiram aquela igreja, que estavam lá, que se diziam crentes, inclusive. Mas que eles diziam assim, olha, nós detemos mais conhecimento do que os outros. Os crentes que estão aqui, não estão sabendo da coisa do que nós sabemos. E esses, então, invasores heréticos na igreja, que podemos chamar de gnósticos, que alegavam que tinham mais conhecimento do que os outros, um nível espiritual elevado, sabe o que eles pensavam? Pensamento resumindo deles, que Deus é bom, mas a matéria é ruim. Bom, se Deus é bom, a matéria é ruim, o corpo não presta. O corpo é matéria. Logo, se Deus é bom, a matéria é ruim, não foi Deus que criou a matéria. A confusão na cabeça. Já refutavam Deus criador de tudo. Bom, se Deus é bom e o corpo é ruim, a matéria não presta, onde fica a pessoa de Cristo? Cristo se encarnou. Teve um corpo. Tomou a forma humana. Então o que eles diziam? Se Deus é bom, a matéria é ruim, aí eles inventaram uma teoria lá, que então para existir a matéria, saíram emanações de Deus. Partículas de Deus saíram, flutuando, quem sabe, no espaço, né? Partículas, emanações, e chegaram lá embaixo, para criar matéria. E Cristo era uma das emanações de Deus, mas não era Deus. Partículas, quem sabe fumacinha de Deus, emanações, chegando lá. O universo foi criado também, emanações, partículas. E além disso, dessa heresia fatal, de não crer num Deus Criador Santo, que criou o universo, que transcende o universo, mas é imanente no universo, ele cuida do universo que ele criou. E que o filho dele teve um corpo humano real, verdadeiro. Eles anulavam totalmente a obra de Cristo. A supremacia de Cristo. A suficiência de Cristo. E invadiram a igreja. E acrescentaram a Cristo um monte de coisas. Porque Cristo é uma emanação. É uma fumacinha, uma partícula de Deus. Será que tem gente pensando assim hoje? Será que tem crente assim hoje? Muitos. Algo mais. O Cristo não satisfaz. Não, eu preciso de algo mais, um arrepio. Um arrepio. De arrepiar. A hora que eu oro eu tenho que sentir. Se eu não sentir, não orei. Preciso ter visão. Revelação. Onde está na Bíblia isso? E essa carta de Paulo aos Colossenses foi escrita exatamente para mostrar a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo. Ele é tudo, tudo. Não precisa mais nada. Eu vou caminhar em cima dessa ideia hoje. E vamos então caminhar em cima de algumas heresias que estavam lá, além daquela que eu falei das emanações. Vejam o que esses heréticos estavam perturbando o cristianismo de Colossos e muita gente perturbando hoje também. Cristo mais filosofia. Então, só Cristo não dá. Eu tenho que ser um filósofo. Tenho que filosofar. Veja aí no texto. Veja aí o que diz. Cristo mais filosofia. Só Cristo não resolve. Capítulo 2, 8 a 10. Paulo está refutando lá a ideia de que só Cristo não é suficiente. Cuidado, cuidado, diz Paulo, cuidado. Que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo,
e não segundo Cristo. Porquanto nele, Jesus, não é emanação de Deus, não. Não é partícula, não é fumaça de Deus, não. Nele habita corporalmente, o seu corpo, toda a plenitude da divindade. Toda. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. É Cristo. Mais filosofia. A palavra filosofia vem de dois termos do grego, filéu e sofia. Amar a sabedoria, ou amor à sabedoria. Em sentido mais amplo, é a tentativa do homem para explicar a natureza do universo, os fenômenos de existência, pensamento, ética, comportamento, estética, e aí por diante. Então, naquela época tinha as teorias sobre Deus, sobre o universo, chamava filosofia. Filosofia. Você já estudou filosofia? Só elucubrações. Fala, não chega a lugar nenhum. Já tinha isso na época lá. Os gregos gostavam demais de filosofia. Os gnósticos tinham esse lado da filosofia grega. Mas veja que diz o texto aí, que essa filosofia da época, Paulo diz, cuidado, é Jesus. E essa filosofia, diz o texto, claro aí, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia. Enredar. Essa expressão, lá na língua grega, significa levar cativos as pessoas de guerra, os despojos. Então, enredar é levar alguém preso, cativo, prisioneiro. Então, essa palavra enredar dá a ideia de rápido sequestro de alguém. Ela retrata o modo como a heresia, Cristo mais filosofia, estava sequestrando os colossenses. Eram sequestrados por essa ideia de Cristo mais filosofia, levando os cativos à escravidão do erro. A filosofia é como uma predadora que procura escravizar cristãos sem discernimento. Mas continua dizendo aí, a filosofia pode sequestrar a cabeça das pessoas, enganar, e diz também vãs sutilezas. Veja a palavra vãs sutilezas que aparece aí. Coisas vãs. O que é uma coisa vã? Vazia. Sem verdade, fútil. A filosofia é fútil. Só indaga, só pergunta. Tenta explicar a criação, Deus, vai para lá, vem para cá. Não chega a lugar nenhum. É só o deleite de ficar. Ai, onde vai? Não sei. Só indo. Não chega. Nunca chega. Nunca chega. É assim a filosofia humana. É assim. A ideia aqui, a filosofia declara ser verdadeira, mas é enganosa. E eu encontrei a melhor ilustração da filosofia. É como um pescador. O que o pescador faz para pegar o peixe? Esconde o anzol com uma isca boa. O peixe não sabe que debaixo da isca tem aquele anzol mortífero. Ele vai à bocanha. Ele pensa em se alimentar e vira alimento. É assim que você pega o peixe, para comer. Hoje tem a pesca esportiva, né? Pega e solta. Mas você quer pescar para comer, não é isso? Pescar um salmão, né? Pode ser tilápia mesmo, não tem problema. O peixe pensa em estar alimentando e torna-se alimento.
Quem recebe a filosofia pensa estar recebendo verdade. Mas está recebendo vão engano. Condenação eterna. Paz, meus irmãos. Há pessoas que abandonam o cristianismo. Há pessoas que abandonam a Cristo. Porque ficam sequestrados pela filosofia. Faculdade de filosofia. E a pessoa fica tão encantada e vai embora. Então veja, lá em Colossos tinha Cristo mais filosofia. E diz o texto aí, que de acordo com os rudimentos do mundo, isso que estava acontecendo lá, a filosofia está pautada em tradições dos homens. O que é essa tradição dos homens? Você conversa com um filósofo que fez doutorado, parece que ele é o detentor de toda a verdade da filosofia. Sabe o que ele fez? Platão, Sócrates, Aristóteles e todos os demais que sucederam. Então, ele é um acúmulo de informações do que esses homens pensaram. É uma pilha de ensinamentos, e agora então ele faz doutorado para saber então essa pilha, esses rudimentos, essa tradição dos homens. Resumindo aqui, irmãos, esse ponto de Cristo e mais filosofia, abandonar a revelação bíblica em favor da filosofia é como voltar ao jardim da infância após formar-se numa universidade. Você já viu alguém fazer isso? Já se formou na universidade, eu quero voltar ao jardim da infância. Essa é a heresia da época. Cristo mais filosofia. A sabedoria humana não pode enriquecer a revelação de Deus. Jamais acrescente filosofia à Bíblia e a Cristo. Abram comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, 18 a 21. Veja o que Paulo diz aí. 1 Coríntios, capítulo 1, 18 a 21. Paulo dá uma burdunada, uma pancada em cima daqueles que queriam se apoiar na filosofia humana. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aleluia! Não preciso de filósofos, eu preciso da graça de Cristo e da palavra de Deus. A sabedoria de Deus transcende qualquer outra sabedoria. Ela está em Cristo. Essa é a primeira coisa. Além das emanações lá dos gnósticos, Cristo mais filosofia. Então chegavam na igreja, o que você sabe de filosofia? Eu não estudei. Então você é um crentinho. Você é um crente segunda categoria. Segunda categoria. Eu sou da primeira categoria, porque eu tenho Cristo mais filosofia. Vamos em frente. Cristo mais legalismo. Veja, eu fico a pensar na salada daquela igreja, esse pessoal divulgando esse besterol todo, né? Que problema, Cristo mais legalismo, veja aí. Não bastava a filosofia. Capítulo 2, veja aí 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Agora Paulo dá uma pancada nos legalistas, que eram esses mestres gnósticos que estavam lá.
Eles estavam lá. Pessoas legalistas, que estavam lá na igreja, achando que o relacionamento pessoal e vital com Cristo não era suficiente. E tem algo mais. Aqueles que querem regras sobre o comer, ou beber, ou vestir, aparência, rituais religiosos. Você conhece crentes assim hoje? Por aí afora. Você vai encontrar. Você é crente? Sou crente. Ele tem uma série de coisas que ele faz para adicionar a Cristo. O legalista, não é isso? O legalista. E lá na igreja de Colossos, além de... Você come carne, não come carne? Come verdura, não come verdura? Come pizza de chocolate? Chocolate não pode. Tem até pizza de sorvete agora. Delícia. Coma, meu irmão. Mas lá estava esse problema. Come, não come, bebe, não bebe. Os legalistas estavam lá. E entre o legalismo, a circuncisão. É Cristo mais circuncisão. Como se a circuncisão trouxesse salvação. O que traz salvação é a circuncisão de Cristo. Do coração. Da amputação do pecado. Não é a circuncisão dos judeus. Ficou para trás. Isso, observância do sábado, leis dietéticas, padrões de espiritualidade. O legalismo é tanto uma ameaça à igreja hoje como foi em Colossos. Entendam o que eu vou dizer. Você sabia que é possível você ser um legalista? E nós, como crentes, sermos legalistas? Ler a Bíblia, fazer orações, frequentar a igreja assiduamente, participar das reuniões de orações, sábado, 7 horas da manhã, terça-feira, 20 horas, culto 19h30. Tudo isso você acha que é coisa importante? Sim. Mas se você só faz isso e não tem relação pessoal com Cristo, vital com Cristo, você é um legalista. Porque essas práticas religiosas, elas são consequência da minha relação com Cristo, que é tudo. Não basta eu posso fazer tudo isso e ainda ir para o inferno. Os fariseus eram assim. Faziam tudo. Lei, regras, cerimoniais, tudo eles faziam. Mas eram legalistas, porque faltava a relação com Deus, o coração transformado. Essa é a grande verdade. Rituais sem devoção a Cristo, sem intimidade com Cristo, sem ligação com Cristo, é legalismo. E estava lá em Colossos esse pessoal. Não estou dizendo para você que você não deve ler a Bíblia. Não me entenda mal. Você não deve orar, frequentar a igreja. Mas faça isso tudo com o coração, sabendo que Cristo é tudo. Cristo é tudo. Na sua vida, na sua caminhada, para a sua vida a cada momento. Vamos em frente? Cristo mais misticismo. Estava lá na igreja. Os que pregavam o misticismo. Versos 18 e 19. Veja aí no texto. Tinha lá. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Olha lá, culto dos anjos. Eu sou mais crente, eu vi anjo. Eu tive um arrebatamento. Eu bati um papo com um anjo. Estava lá. Os místicos da época. Cristo mais culto aos anjos. Olha lá, os que tinham visões. Você encontrou alguém que teve uma visão. Tem gente que cada piscada é uma visão. Cada piscada é uma visão. Deus me deu tal visão. Então, olha lá. Você acha que é novo isso? Misticismo lá em Colossos. Visões. E Paulo dá uma burdunada na cabeça desses falsos mestres. Eles achavam que isso era humildade.
Mas diz Paulo que isso é pretexto de humildade. Pretexto. Essas pessoas eram orgulhosas, enfatuadas, pessoas cheias de si. Igual a bexiga cheia, essa bexiga de aniversário. Você enche lá com gás. Sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede. Então tinha lá o misticismo na igreja lá. Os místicos, visões celestiais, experiências fascinantes, bater papo com anjo, daí por diante. Então esse pessoal estava lá. E tem hoje também. Quando você conversa com alguém que tem Cristo mais misticismo, você se sente um nada. Você não vê nada, você não tem nenhum arrebatamento. Eu falei, nossa, eu sou uma nulidade. Eu sou um crente de nulidade. Você não sente nada, não tem uma visão, um arrebatamento. Mas eram esses que estavam errados. Sabe por quê? Porque essas pessoas que estavam lá em Colossos, e tem hoje invadindo igrejas, eles intimidam os outros. Como é que eles intimidam? Dizendo, eu vi, você não viu. Eu senti, você não sentiu. Uma vez estava conversando com uma pessoa, falou assim, olha, eu estava orando e eu levitei e bati a cabeça no teto. Falei, eu nunca orei, a minha cabeça nunca bateu no teto. E eu oro com os pés no chão e a cabeça no céu. A cabeça está no céu, mas nunca bati no teto, não. Nunca bati. O misticismo é a ideia de que o conhecimento acerca de Deus é alicerçado na intuição, na experiência pessoal, subjetiva, e não na palavra de Deus que é objetiva. É a pessoa que determina a espiritualidade, não a palavra de Deus. Ela diz, eu vi, eu senti. Ela intimida você, porque você vai, como é que eu vou dizer que ela não sentiu? Ela sentiu, ela viu. Os mestres religiosos que estavam lá em Colossos, sonhos, visões. O Senhor me disse. Queria acrescentar a simplicidade da palavra de Deus, que é toda suficiente. E aí eu termino esse misticismo, lembrando do relato curioso de um pastor carismático, que dizia assim para os outros. Ele, acho que, por certo, ele não deixava barba, né? Tem que se barbear, porque deixar barba não precisa ficar se barbeando. Então, que ele entrava no banheiro, e durante a semana ele entrava no banheiro, então, preparava lá, tal. Quando ele estava fazendo a barba, Jesus se colocava do lado dele. Passava a mão na cintura dele e ficava batendo papo com ele quando ele fazia a barba. Primeiro que eu não creio que isso era verdade. Segundo, se fosse verdade, vocês acham que alguém, para quem Jesus está presente, ia continuar fazendo barba? Vocês se imaginam? Quando Manoá, o pai de Sansão lá, recebeu a visita do anjo do Senhor, dizendo que ia nascer Sansão. Ele disse para a esposa dele, nós vamos morrer. Vamos morrer. Porque nós vimos, nós contemplamos o anjo do Senhor. Essa atitude. Não de ficar orgulhoso, fazendo barba com Jesus do lado. O que Isaías disse quando teve a visão? O Senhor no alto, sublime trono. Diz o profeta Isaías, ai de mim que sou pecador. Isaías reconheceu a sua pecaminosidade diante da glória, grandeza e santidade de Deus. O que Pedro disse quando reconheceu que Jesus era o Senhor? Afasta de mim que sou pecador. O que aconteceu na ilha de Pátimos, quando João, o apóstolo que tinha convivido com Cristo, agora ele vê o Cristo glorificado. E diz o texto lá do Apocalipse, que ele não fez barba, não. Continuou fazendo barba.
caiu como morto aos pés de Cristo. É isso que acontece quando nós temos a presença de Deus conosco, humildade na nossa caminhada, reconhecimento de quem Ele é. Mas eu termino. Tinha mais um problema lá. Cristo mais ascetismo. Veja aí. Colossenses 2, 20 a 23. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não mas useis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem nenhum valor contra a sensualidade. Então tinha lá também os ascetas. Para ser cristão tem que se isolar. Cascar fora do mundo. Pode tocar. Tocar aqui é pecado. Bom, a matéria não foi criada por Deus. Então tinha os gnósticos que viraram ascetas, e os gnósticos que viraram libertinos. Porque o corpo não presta, então mergulhar no pecado, a desgraça. Enfim. Mas qual a ideia do ascetismo aqui? As pessoas que creem isso, que o que vai levar à salvação não é Cristo. A pobreza, tem que renunciar a tudo. Né? Tudo. Pode vender seu Corolla aí, viu? Pode vender sua mansão. Tem que se desfazer de tudo. E a ideia máxima do ascetismo é virar monge ou freira. É ir lá para o mosteiro. Vai para o mosteiro. Se isola. Esse é a seta. Não é isso? É? Renunciar a tudo. O ascetismo é motivado pelo orgulho e não pela humildade. É uma tentativa de realizar na energia da carne um relacionamento justo com Deus. Só pode acontecer com uma transformação com a pessoa de Cristo. O ascetismo afasta a pessoa de Cristo e escraviza sua vítima ao orgulho carnal. Se olhar no texto que eu li, eles pensavam que o ascetismo dava vitória sobre a carne. Pode dizer, não. O asceta está lá no mosteiro e está pecando lá mesmo. O que leva a pessoa a ser um crente, primeiro é Cristo. E ouvir a voz dele. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é renúncia de coisas. É renúncia de si mesmo. Do seu eu. Então o ascetismo não tem nenhum sentido na vida cristã. Ser um asceta. Um isolado. Não. Bom. Então o que resolve ser cristão? Vamos lá então. Conclusão e aplicações da minha mensagem. À procura de algo mais. Cristo mais nada. Ele é tudo. Não precisa da filosofia, do ascetismo, do misticismo, do legalismo. Tudo isso é um pacote que você abre a lata de lixo. Cristo é tudo. Cristo mais nada. Temos que agarrar na suficiência de Cristo. Nunca acrescentando a ela, nem retirando dela. Todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão ocultos nele. Nele. Toda a plenitude da divindade está nele. Somos aperfeiçoados nele. Jesus não é simplesmente, não é alguém que simplesmente podemos acrescentar qualquer outra religião a qual já seguimos. Tem que dar as costas para tudo e abraçar só Jesus. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir Cristo e a filosofia. Cristo e o ascetismo. Cristo e o misticismo. É só Ele. Ele é suficiente. Você desiste de todos outros mestres para ganhar a Cristo, que disse que vende tudo para ter a pérola de grande valor. Jesus não falou, olha, vende tudo e compra uma pérola
Ele é a pérola preciosa, e só ele. Só ele. Mais ninguém. Você está descansando e confiando na suficiência de Cristo? Ou está sendo levado por qualquer outra heresia que eu mostrei hoje? Cristo é tudo para você? Somente em Jesus há completa salvação, completo perdão e completa vitória. Tudo que você necessita no presente e na eternidade, você encontra nele, só nele. Arrependa-se do seu pecado, submeta-se a ele, a sua vida. Por que eu trouxe essa mensagem hoje? Primeiro porque está na Bíblia. Porque a carta aos Colossenses, os 66 livros da Bíblia, é o livro mais cristocêntrico. Se há um livro que trata da cristologia verdadeira, está aí. Leia, conheça. Eu dei só uma pincelada na carta hoje. Eu mostrei alguns aspectos. Só alguns. E eu termino a mensagem lembrando, vamos para essa mesa aqui. Como é que você refuta heresias? Conhecendo quem é Cristo. Quem é Cristo para você? Perguntou, a resposta já denuncia se a pessoa é crente ou não. Não tem mais nada. Ou na outra história, quem conhece a cédula verdadeira, identifica as falsas. É assim que faz no banco. O caixa do banco não estuda todas as cédulas falsas. Ele conhece a verdadeira. E a verdadeira é Cristo. Só Ele. Mais nada. O Senhor desta mesa, nesta noite, está presente conosco. Vamos participar desta mesa pela graça de Deus. Porque Cristo é tudo. Suficiente. Sua primazia. É o cabeça do corpo. Toda a plenitude está nele. Ele é o Deus verdadeiro que se encarnou.